Olá, irmãos, que as bênçãos de Jesus estejam com todos nós. Nós estamos aqui para apresentar o projeto Gotas Fraternas do Centro Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio de Vinhedo. Eu sou a Zezé, uma das voluntárias da casa, e estou aqui hoje para apresentar algumas reflexões sobre o capítulo 21 deste livro chamado Fonte Viva, que está completando 70 anos de sua primeira edição, agora neste ano de 2026, né? E hoje nós vamos falar do capítulo 21, Maioridade. Livro esse que foi feito por Emmanuel, né? Autoria de Emmanuel, sob a abençoada psicografia de Chico Xavier. Então vamos lá, eu vou apresentar o capítulo para vocês e depois vamos refletir juntos. Maioridade. O menor é abençoado pelo maior. Paulo, Hebreus 7, capítulo 7, versículo 7. Em todas as atividades da vida, há quem alcance a maioridade natural entre os seus parentes, companheiros e contemporâneos. Há quem se faz maior na experiência física, no conhecimento, na virtude ou na competência. De modo geral, contudo, aquele que se vê guindado a qualquer nível de superioridade costuma valer-se da situação para esquecer seu débito para com o espírito comum. Muitas vezes, quem atinge a maioridade financeira torna-se avarento. Quem encontra o destaque científico faz-se vaidoso e quem se vê na galeria do poder abraça o orgulho vão. A lei da vida, porém, não recomenda o exclusivismo e a separatividade. Segundo os princípios divinos, todo progresso legítimo se converte em bênçãos para a coletividade inteira. A própria natureza oferece lições sublimes nesse sentido. Cresce a árvore para frutificação, cresce a fonte para benefício do solo. Se cresceste em experiência ou em elevação de qualquer espécie, lembra-te da comunhão fraternal com todos. O sol, com seus raios de luz, não desampara a furna barrenta e não desdenha o verme. Desenvolvimento é poder. Repara como empregas as vantagens de que tua existência foi acrescentada. O espírito mais alto de quantos já se manifestaram na terra aceitou o sacrifício supremo a fim de auxiliar a todos sem condições. Não te esqueças de que, segundo o estatuto divino, o menor é abençoado pelo maior. Muito bem, né? Emmanuel. Essa lição nos traz uma reflexão com relação àquilo que nós conseguimos atingir na vida em termos de conquista. E nós não podemos deixar de lembrar aqui da parábola dos talentos, né? Porque os talentos são exatamente aquelas possibilidades que encontramos em todos os seres humanos, cada um com seu talento, né? Lembra da parábola? Um recebeu um dinheiro, né? Um denário, outro 2, outro 5, e cada um tem que fazer com que aquele talento, aquele benefício, né? Que seja uma conquista, dê frutos, se multiplique. E esses talentos, às vezes, nós nascemos com eles, né? Vamos pensar no talento de um músico, né?
de um grande cirurgião, de outros profissionais no mundo, né, que trazem essas possibilidades, né, seja no campo da arte, do trabalho, da ciência, e também tem aquelas questões que nós adquirimos nesta vida, por conquista, por esforço, por dedicação, né? Que nós podemos realmente crescer conforme as possibilidades e o esforço e vamos dizer assim, aquilo que a vida nos apresenta de possibilidades para que possamos evoluir. E aí poderia ser no campo da sabedoria, da virtude, do poder e de recursos financeiros também, né? Se a gente for pensar em termos de sabedoria, é vasta, vamos dizer assim, é vasto o leque, né? Porque a sabedoria envolve não somente o saber, mas o fazer, né? E com o nosso exemplo, com aquilo que nós, vamos dizer assim, adquirimos, nós podemos auxiliar o próximo. Uma virtude, né? Também a gente recorre ao Evangelho, né? Não se pode colocar, né, a luz embaixo, né, do alpendre. Ela tem que se destacar, né? O candeeiro tem que brilhar. Então, a gente tem que usar aquelas virtudes que nós possuímos no exemplo da vivência prática com aqueles que convivem conosco. Do poder, nós sabemos que aos poderosos do mundo, né, que exercem cargos, e aí nós vamos pensar no poder relativo, né, porque esse é o primeiro pensamento que nos vem, né, do poder de uma grande nação, de um grande poder público, né? Mas nós sabemos que existem também poderes com cada um na sua graduação, né? O poder de um pai e de uma mãe, né? O poder de um chefe diante de sua equipe, o poder daquele que tem cultura diante daquele que não tem, né? Então, nas graduações de poder que nós também vamos pensar. E dos recursos financeiros, que também é muito relativo. Às vezes, a pessoa tem sei lá, um pacote de arroz e divide no meio para dar para a vizinha, né? Ou se detém grandes fortunas, alguns com o poder de fazer muito por muitos, mas pouco se faz. A gente sabe que uma das grandes dificuldades é nós passarmos pela prova, vamos colocar assim, né, da fortuna. Então, Emmanuel nos leva a essa reflexão, porque todo aquele que adquiriu algo para si não lhe pertence. E ele traz a natureza para nos exemplificar. O sol, ele brilha para todos, ele não escolhe, eu não vou brilhar para aquele ali, não, para aquele lá não vou brilhar, não. Não, ele brilha, né? Ele brilha para a terra. A lua, quando surge, traz a sua beleza também, e sem distinção, se ela está brilhando lá nos bairros nobres da cidade, ou no campo, ou em um casebre pobre. Não, ela brilha.
a fruta, a árvore dá os frutos, né? E por aí afora nós poderíamos citar N exemplos, né, que vêm da própria natureza. A natureza é essa que nos foi concedida por Deus, né, para que a gente possa usufruir e poder multiplicar na vivência aqui, enquanto estivermos neste planeta, da melhor forma possível, honrando, né, cuidando e fazendo o melhor que tiver ao nosso alcance. Assim também é na vida. Nós podemos imaginar a evolução e os espíritos nos ensinam isso, né? A toda hora que a gente pega uma lição de André Luiz ou de outros livros que vêm da espiritualidade, eles vêm nos trazer essa ideia de que aquele que atingiu a um ponto maior, estenda a mão para aquele que vem logo a seguir. E nós podemos imaginar uma grande escada evolutiva, né? Que nós estamos num degrau, mas tem sempre alguém abaixo de nós, assim como tem sempre alguém acima de nós, nos estendendo a mão. E nós devemos, então, estender a mão para aquele que vem logo a seguir de nós, né? Então, a maioridade também podemos refletir como algo de, assim, de maturidade também, né? Nem sempre, mas a maioridade nos convida à maturidade espiritual, né? Para que não estejamos mais como crianças egoístas que desejam tudo, nem adolescentes e jovens que acham que podem conquistar todo mundo, e pode, mas com algumas restrições, né? Porque todos nós fazemos parte do barco, né? E a maturidade vai nos trazendo essa reflexão, que todos somos dependentes um dos outros, mas aquele que traz o conhecimento, né? O saber, o poder e a virtude e os recursos financeiros devem ficar atentos e observarem os nossos irmãos mais necessitados que nós mesmos. Essa, então, a nossa reflexão de hoje, meus irmãos. Fiquem com Deus, bênçãos de paz para o seu lar, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada.